Graça e paz, amados, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz ano novo a todos e espero que este live possa chegar nas melhores condições técnicas possíveis. Eu hoje quero meditar convosco, amados irmãos, no livro de João capítulo 10. A famosa escritura no João capítulo 10 é o versículo 10 também. O que diz o versículo 10? O versículo 10 diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude ou em abundância. Estou a ler aqui numa versão da King James, mas a leitura principal vou fazer na versão da João Ferreira da Almeida, a revista e atualizada. A Bíblia está a dizer que o ladrão não vem sequer para matar, roubar, né? Aqui vem, o ladrão não vem somente para roubar. Primeiro ele começa com roubar, matar e destruir. Matar e destruir. Se nós olharmos essa passagem no sentido lógico das coisas, os dois últimos aspectos não fazem sentido, porque ele diz matar e destruir. Como é que alguém que matar seria a última coisa, quando a gente primeiro destrói e depois mata, não é? Agora não pode ser matar e destruir. Por que na verdade nós estamos Jesus coloca esta passagem nesse sentido? Ele fala primeiro em roubar, que é o ladrão. Qual a especialidade do ladrão? É gatuno. Ele vai roubar com a intenção de quê? Para matar e destruir. Então, em língua portuguesa, isso não faz sentido. Não faz sentido que alguém que vem para roubar mata e destrói. Como assim? Mata e destrói? Então aqui é um sentido espiritual que nós temos que ver. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Então nós temos que entender isso no sentido espiritual da coisa. Quer dizer que Cristo aqui, a revelação dessa palavra é muito mais profunda espiritualmente do que apenas o sentido literal da coisa que ele está a dizer. Mas como é que nós vamos entender? Então nós, para não criarmos pretexto, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler todo o capítulo de João para nós entendermos o contexto pela qual Jesus Cristo está aqui a ensinar. E vocês vão ver que tem várias passagens bíblicas que vão dar suporte a este ensino. Nós vamos começar a ler o versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Agora vamos aqui entender. Então, se Jesus Cristo está a dizer, aquele que não entra pela porta do aprisco, mas sobe por um outro caminho, quer dizer, o aprisco é o curral das ovelhas, tem uma porta, e todo mundo deve entrar por esta porta. Os cuidadores das ovelhas entram por esta porta, e para cuidar das ovelhas, quer dizer que estão a entrar por permissão, estão a ser autorizados, ok? Mas se eles entram por outra porta, quer dizer, pulam o muro do curral, esses são ladrão e salteador. De quem Cristo está a falar aqui? Porque quando nós ouvimos que o ladrão não vem, a religião nos ensina, né? Diz assim, o ladrão não vem sequer para roubar, matar e destruir. Então apontam o quê? O diabo Satanás. Dizem que é o diabo que veio para roubar, veio roubar a tua bênção, veio roubar a tua fé, veio roubar uma série de coisas que criam. Sim, o diabo é o autor, mas Jesus Cristo aqui está a apontar indivíduos que fazem a obra do diabo. Ele não está a apontar o diabo é dono da obra toda, da obra do mal. Mas ele precisaria de indivíduos para realizar a sua obra. Assim como Cristo precisa de indivíduos, de fiéis ao seu reino para realizar a sua obra, o diabo precisa também de agentes para realizar a sua obra. Então onde é que vamos ver? Jesus Cristo já identifica aqui os que pulam o curral das ovelhas, estes são os salteadores e ladrão. Estás a ver? Ele está a identificar logo no versículo 1 do capítulo 10, antes de chegarmos no 10. Então vamos entender o que Cristo está a falar. Quem são esses salteadores? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.
Então estamos a ver que entrar pela porta é o pastor. Como é que essas pessoas entram pela porta? Ok. Versículo 3. Para este, o porteiro abre as portas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e conduz para fora. Estamos a ver aqui alguém que não é salteador, que entra pela porta e as ovelhas ouvem a voz dele e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e seguem porque lhe reconhecem a voz. Estamos a ver aqui um pastor que as ovelhas conhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ok? Versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. É difícil, sem o Espírito Santo, não é verdade? Então o que é que vimos? No versículo 7, Jesus diz, pois lhes afirmo de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Oh, mistério, o grande mistério está aqui. Jesus está a dizer que ele é a porta das ovelhas pela qual os pastores passam. E vamos continuar. Então já entendemos que a porta do curral das ovelhas é Jesus Cristo. Então ninguém entra, quem pula o curral é ladrão e salteador. Quer dizer, não entra pela porta. Mas como nós vamos entender isso? Como é que nós vamos entender que as pessoas, os que entram pela porta, não vamos identificar que estes entraram pela porta e não são salteador e ladrão? 8. Todos quantos vieram, vê que Jesus está a dizer. E temos que olhar o contexto pelo qual ele estava a pregar isso. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os deram ouvido. De quem que Cristo está a falar aqui? Nós vamos entender que o contexto, se olharmos para os capítulos anteriores, 9 e 8 por ali, vamos entender que Jesus Cristo está a falar para uma classe de roubadores e salteadores, que eram os escribas e os fariseus. Jesus Cristo está a dizer que todos aqueles que vieram antes dele não são os profetas de Deus. Não é Jeremias, não é Malaquias, não é Isaías, não é Davi. Não são estes que Jesus está -se a referir. Aqueles que se fizeram senhor das ovelhas de Cristo. Nesta altura, neste contexto, neste momento, Jesus está a falar dos escribas, fariseus, os hipócritas. Estes que estão no templo, ele está a se referir aqui, porque eles, em outras passagens, se refere que eles tomaram a cadeira de Moisés. Então, a referência que ele está aqui a fazer é destes, mas vamos agora contextualizar para o nosso tempo. Então, vimos aqui no 8 diz, todos quantos vieram, já lemos, vieram antes de mim, são ladrões e salteadores das ovelhas, e as ovelhas não lhes deram ouvido. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, achará pastagem. Vamos ainda parar aqui. Então, o que é que nós vamos compreender até aqui? O que é que Jesus acabou de nos passar? Jesus está a dizer, meus amados irmãos, que ele é a porta das ovelhas. As ovelhas reconhecem a voz dele, Jesus. Qual é a voz de Cristo? A voz de Cristo é o evangelho da verdade. É o evangelho que ele ensinou desde Mateus, Marcos, Lucas, João e falou pelos seus santos profetas no passado, que se refere ao evangelho da lei, que depois, que tudo era sombra do que viria, e o evangelho que ele ensinou através dos seus santos apóstolos, a continuidade e a plenitude, o complemento de toda a obra dele. A voz de Cristo, que ele diz que as ovelhas dele reconhecem, é a própria palavra da verdade, é o ensino da verdade. E ele está a dizer, ele usa o pastor que entrar pela porta, as ovelhas irão reconhecer a sua voz. Aqui nós estamos a ver um facto muito simples. Jesus está a dizer
que aquele que vier chamado por ele vai entrar pela porta, vai se colocar em submissão a Deus e vai transmitir o que é dele Cristo. Como as ovelhas irão reconhecer que este pastor entrou pela porta ou é um servo do Senhor? Quando ele só falar de Jesus, só trazer e apresentar Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho de Cristo. Quando o servo de Deus prega o Evangelho da verdade de Cristo, as ovelhas de Cristo, aquelas que estão imbuídas na palavra, aquelas que o Senhor selou, elas irão reconhecer a voz de Deus pela mensagem. A voz de Cristo é a mensagem da verdade. Agora, aquele que pregar um outro evangelho, trazer o evangelho o evangelho da prosperidade, o evangelho das falsas doutrinas, o evangelho das falsas profecias, a macumbaria, a feitiçaria, estes são salteadores, pularam o muro, não estão submissos a Cristo, não estão a transmitir a mensagem de Cristo. Então, no entanto, o Senhor diz que estes são salteador. O que acontece com o salteador? Nós vamos ligar o João 10, vamos ligar automaticamente com Mateus 7. Quem são esses salteadores? Porque ele diz que largo seria o caminho que levaria à morte. E estreito seria o caminho que levava à vida. Porque o caminho da morte é o caminho da perdição, do engano, das falsas doutrinas. Mas ele diz, estreito é o caminho que leva à vida. Poucos, escuta, poucos há os que os acham. Estes dois caminhos não estão diante do mundo. Estes dois caminhos estão diante daqueles que se dizem ter fé, que veem em espírito, que buscam a Deus, procuram buscar Deus em espírito e verdade. Poucos conseguem realmente encontrar o caminho da verdade, mas muitos vão pelo caminho da libertinagem, do falso evangelho, do evangelho da prosperidade, do evangelho do engano. Tudo isso que vocês estão a ver com a religião. A verdade consiste na palavra de Cristo, nos ensinamentos da verdade. Aquele ensinamento que não se mistura com o mundo. Aquele ensinamento que não tem o evangelho permissivo, mas o evangelho da verdade. Não é o evangelho da lei, mas é o evangelho da graça em Cristo, em submissão, obediência a tudo quanto o nosso Senhor ensinou. Vamos ligar isso com o quê? Com Mateus 7. Vamos lá continuar. No versículo 10, que é o ponto principal, nós vamos ler mesmo quase até o fundo. No versículo 10, a Bíblia está nos a dizer aqui, ele diz assim, o ladrão, agora está a dizer, qual é a missão do ladrão? É o mesmo de Mateus 7, muitos virão em meu nome, dirão eu sou o Cristo, então e naquele dia dirão, não fizemos maravilhas, está a dizer, no final dos tempos, estes ladrões irão reclamar isso diante de Deus, no teu nome não fizemos, quer dizer, o Senhor, nós pulamos sim, nós pulamos o curral das ovelhas, mas falamos em teu nome, Senhor, e ele vai dizer, não vos conheço, por quê? Porque vocês não vieram chamados por mim em submissão, em obediência, e não falaram, não transmitiram a minha verdade, mas vocês falaram as vossas mentiras, em meu nome, mas não fui eu que vos enviei. Então, no entanto, por isso é que Jesus dirá, eu não os conheço. Entenderam? Jesus vai dizer, eu não vos conheço. E vimos logo no versículo 10, dizer, o ladrão, está a ver a missão do ladrão? O ladrão não vem somente para roubar. Ok, vamos parar aqui. Ele está a dizer que o ladrão não vem somente para roubar. Quem é que rouba o povo? Cuidado, tira o Satanás daqui. Nós estamos a ver o homem a fazer a obra de Satanás, porque o Satanás não consegue vir te roubar diretamente. O homem que está a fazer o trabalho de Satanás está a dizer que você vai identificar que eles não virão somente para roubar, para extorquir com falsos dízimos, ofertas, sacrifícios não sei de quê, para virem manipular tudo por dinheiro, porque todas essas religiões, todas estão aí por dinheiro, elas virão para lucros, o interesse deles é lucro, o interesse deles é manter a instituição. Quer dizer, o ladrão não vem somente para roubar, quer dizer, roubar dinheiro, tirar, extorquir mesmo, ele está a falar de extorquir. Mas ele diz que vem para quê? Não vem somente para roubar, matar. Não faz sentido em português. Não faz sentido se nós tentamos contextualizar, conforme ele vai descrever. Matar e destruir, não. Matar e destruir não faz sentido em linguagem veicular. Tinha que ser destruir e matar. Mas ele diz matar e destruir, porque no sentido espiritual tem. Matar de quê? Roubar a tua fé. Destruir a tua fé em Cristo primeiro.
Ele vem e rouba, te destrói a fé em Cristo, te faz agora você ser articulado às falsas doutrinas, o falso ensino, ao falso profeta. Para quê? Para te destruir completamente. É o teu fim. O teu fim será a destruição. Tanto você será destruído na vida espiritual aqui, como no final também terás o juízo de Deus. Então, por isso ele diz matar. Matar é que te tirar da espiritualidade. Quando a gente morre espiritualmente, o que significa? Ficamos sem o Espírito Santo, sem a obra do Senhor. Estaremos a operar na carne. E depois, mas ele diz, eu vim. Ele, Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Escute uma coisa, a vida e a abundância não consiste em coisas materiais. A vida e a abundância consiste numa vida em perfeição, em submissão, obediência a Deus. Uma vida de santidade, de justiça, onde nós somos o verdadeiro testemunho da verdade em Cristo. Esta é a vida e a abundância. Mas o gatuno, o ladrão, o falso profeta, o teu falso profeta, o teu falso mestre, o teu falso pastor, vai te dizer que a vida e a abundância consiste em teres uma casa boa, um carro bom, um casamento abençoado, os filhos não sei o que, a saúde não sei... Não tem nada a ver com isso. A vida e a abundância é uma vida cheia de prosperidade espiritual, aonde você terá a fé que você pode testemunhar na Bíblia Sagrada dos santos apóstolos, da igreja primitiva, do povo santo que seguiu a Deus. Apesar de serem feitos mal, mas eles sempre foram por bem. Apesar de todas as coisas negativas que aconteceram com eles, mas eles sempre abençoaram. Apesar de todos os problemas, eles nunca encontraram inimigos físicos, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades, dominadores nas regiões celestiais. Quer dizer, o nosso irmão, bruxo ou não bruxo, a mãe, bruxa ou não bruxa, todos esses nossos colegas, o nosso chefe, aquele que nos arruína, que tenta nos fazer as coisas erradas para nos prejudicar, ele não é nosso inimigo. Nós devemos o abençoar, porque a Bíblia Sagrada ensina. Não amaldiçoeis, mas abençoeis. Não pagueis o mal pelo mal, mas pagueis o mal com o bem. Esta é a verdade em Cristo. Esta é a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Mas agora vamos entender mais como é que esse ladrão opera. Ok? Ele diz assim no versículo 11. Eu sou o bom pastor. Quer dizer, eu posso ser um pastor, mas eu não tenho autoridade nenhuma em pastor se eu não vestir Jesus Cristo o bom pastor. Como é que eu visto Jesus o bom pastor? Eu visto Jesus o bom pastor pregando o seu evangelho genuinamente como ele é, ensinando a verdade em Cristo como genuinamente ele é. Eu falando da verdade de Cristo como ele mesmo Cristo é. Então as ovelhas nunca vão ver a mim. As ovelhas vão ver Cristo em mim, o poder da glória. Amém? E depois ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quem deu a vida pelas ovelhas? Jesus Cristo. Eu não sou o pastor. Você pode chamar o pastor. Eu não sou o pastor. O pastor é Cristo que está em mim, a qual eu me submeto todos os dias em obediência, para transmitir a sua verdade. Porque eu não tenho verdade em mim. A verdade é de Cristo. A verdade é a sua palavra da verdade. Versículo 12. O mercenário é o próprio ladrão salteador. Está entendendo os nomes que ele leva? Eles são salteadores, mercenários, ladrão. Ele diz, o mercenário que não é pastor, quer dizer, ele já está dizendo, ele não é pastor. Todo mercenário não é pastor. Mercenário é alguém que trata as coisas por dinheiro. Um mercenário é um indivíduo, eu sendo angolano, estou aqui, vou, por exemplo, para... estou cá, vou para um outro país e faço parte de um exército que foi pago para ir combater contra os angolanos. E eu entro nesse exército, então eu não quero saber por dinheiro. Eu tenho uma missão, é matar por dinheiro. É fazer a coisa para ganhar dinheiro. Eu vou assassinar, mesmo que me mandem até no meu município onde eu nasci, Lubalangimbo, onde eu vou e chego lá eu mato. Porque eu sou por dinheiro, não importa se ela é meu familiar, meus parentes. Eu sou mercenário, a missão é ir matar para ganhar dinheiro. Entendeu? Jesus está a dizer que o mercenário que não é pastor, quer dizer, o mercenário não é pastor. Todo falso profeta, todo falso mestre não é pastor. A quem não pertence às ovelhas, está vendo?
Quer dizer que nem eu, como pastor, as ovelhas me pertencem, as ovelhas são de Cristo. Você nunca ouviu muitas vezes esses mercenários dizer as minhas ovelhas, as minhas ovelhas? Desde quando, é que eu já várias vezes postei aqui, desde quando é que o indivíduo tem ovelha? Não, você não tem ovelha, você é cuidador das ovelhas. Você pode ser pastor, aquilo que é o título religioso que utiliza, ou cristão. Mas você não é dono das ovelhas, as ovelhas pertencem a Cristo. Pedro fala isso, diz que o dono das ovelhas quando vier, cuidem bem das ovelhas, cuida do rebanho com cuidado, não por ganância, não por domínio, tentando se assenhorear a elas, mas cuide, porque o sumo pastor, o sumo sacerdote quando vier, te dará galardão. Quer dizer, as ovelhas, os irmãos santos da igreja de Cristo não são nossos pertences, não são nossos para dominar-nos. Elas são ovelhas de Cristo, como eu sou ovelha de Cristo. Mas me foi conferida uma responsabilidade por graça, para que eu conduza os meus irmãos em Cristo. Então é Cristo que estará sempre em cima, nunca eu como indivíduo. Oh Jesus da glória, oh meu Pai. O bom pastor, ele diz que eu sou o bom pastor e dá vida pelas ovelhas. Cristo, o único que deu vida pelas ovelhas, ele que derramou sangue. Eu não tenho sangue nenhum, meu sangue é completamente podre para dar para as ovelhas. Eu devo sempre andar sob submissão, obediência a Cristo. O sangue de Jesus é o que fala mais alto de tudo. É o único sangue santo que resgatou todos que estavam para legalmente ir para a perdição e serem destruídos. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, eu já li, vem, é continuidade assim. A quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e as dispersa. Irmão, eu vou vos dar uma revelação que Cristo está a falar aqui. Jesus está a dizer, nos últimos tempos, isso vai alinhar com aquilo que são as profecias que eu trago aqui, com aquilo que são os ensinos, em linhagem com a palavra do Senhor em livro do Apocalipse, escatologia, aqueles que estão a acompanhar vão entender. Ele está a dizer, no versículo 12, o mercenário a quem não lhe pertence as ovelhas, ele vê vir o lobo, vê que olha, o lobo, escuta, o lobo que Jesus está a dizer aqui, tem a ver com a própria besta. Ele está a falar aqui de uma besta feroz, quer dizer, o lobo que também é o que abate, que é o grande inimigo das ovelhas. Mas ele tem uma linhagem pura com a própria besta. Dizer, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e as dispersa. Isto é o que vai, escutem bem, isto é o que vai acontecer nos finais dos tempos. Quando o anticristo se levantar, o falso pastor, o falso mestre, vai entregar as ovelhas ao anticristo. Ele não terá poder, porque mesmo em tempos como hoje, já estamos a ver um grande movimento da formação daquilo que será. Eles não conseguem pregar a verdade, eles não conseguem enxergar. Eles vão sempre te pregar bons tempos. As profecias de 2022, não sei quais foram. Nem interessa saber, porque devem ser aquelas, não, vai ter tempos bons, vão ter não sei o quê. Deus está a falar para o mundo, Deus está a falar para a igreja dele, aliás. Está a despertar a igreja dele, desperta. Vê em que tempos estamos a viver. Vocês sabem observar, saber quando é que vai chover, e quando é que terá um tempo bom, e não consegues identificar os tempos que nós estamos a viver? Então Jesus Cristo está aqui a dizer que o mercenário naquele último dia, ele vai abandonar as ovelhas, vai entregar o anticristo, as vai dispersar. Por quê? Porque essas igrejas, denominações religiosas, muitas delas, eu não digo todas, muitas delas terão, quer dizer, mesmo quando não forem, se forem todas, serão, porque não haverá denominações no final do tempo. Nos finais dos tempos não haverá denominação religiosa, elas vão ter que, todas serão desfeitas. As denominações religiosas vão desaparecer. Por quê? Porque elas não vão poder existir legalmente. Por quê? Porque haverá uma religião única, que é do anticristo. O resto terá que ser a igreja de Cristo, que vai andar nos que nós chamamos em inglês underground, quer dizer, a igreja que estará assim, em secreto, conforme andaram no passado por causa da perseguição. E as denominações serão desfeitas, ou elas se entregam ao domínio da religião universal, ou então elas têm que fugir, desfazer-se da religião e agora se congregar como irmão com a igreja de Cristo, que estará em secreto. Que aqueles que estarão a adorar em lugares secretos, estarão a buscar a Deus. Aí vão entender o que esse pequenino tem falado. Religião, denominações religiosas, não tem nada a ver com o Senhor Jesus.
Esta é uma invenção de homem, mas Deus, na sua misericórdia, salva pessoas individualmente pela fé. E é o que tem acontecido até hoje. Entende? Mas as denominações não terão. Então, eles entregarão as ovelhas ao anticristo, porque elas nunca vão poder. Quando eles vão se surpreender com o lobo a vir, e eles vão ter que fugir, porque não terão tempo de avisar e salvar as ovelhas da pandeira. Então, esse que Jesus está aqui a dizer. Aqui vem um grande ensino dos finais dos tempos. Vamos ler agora o 13. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Ela não tem cuidado, ele é mercenário, ele está aí por dinheiro, ele está aí porque tem lucros, ganha com estas ovelhas. As ovelhas, quanto mais for a igreja, mais ele está a ganhar. Então ele tem lucros com as ovelhas, ele não tem interesse das ovelhas em salvá-las. Ele vai ter que abordar porque ele é por dinheiro. No versículo 14 diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo está a dizer que Ele é o bom pastor, que as suas ovelhas conhecem. Como é que nós conhecemos a Cristo? Pela verdade. Todo mentiroso nós rejeitamos, todo falso pastor rejeitamos, toda a falsa religião, as denominações religiosas, o falso credo e o culto religioso nós deixamos. Por quê? Porque Cristo está em nós, a esperança da glória. É a palavra de Deus que nos conduz, é o Espírito Santo que nos conduz à verdade. Por isso congregamos com aqueles que têm fé, congregamos com aqueles que têm a verdade, com aqueles que pretendem conhecer a verdade do Evangelho. Esta falsidade que está por aí, nós abandonamos, fugimos delas. As denominações religiosas, fugimos delas, porque a verdade é aquela que está na Bíblia Sagrada, é aquela que está no livro dos Atos dos Apóstolos, é aquela que os apóstolos ensinaram, o não ao denominacionalismo e o religioso, mas sim a fé em Cristo, o povo do reino, os fiéis do reino de Cristo. Aleluia! 14 ainda, vamos ler o 15 agora. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Oh Senhor Jesus, obrigado. Ainda tenho, aqui ele vai dizer, ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Escutem bem, tem judeus, ele aqui está se a referir. Estava a falar para os judeus, para aquela igreja primitiva, para aquele povo santo. Mas está a dizer, tem outras. Quer dizer, quando o evangelho seria expandido para o mundo todo através da sua morte e ressurreição. Aleluia. Jesus que está a dizer, tem outra, que somos nós. Quer dizer, a semente, os descendentes de Cristo, os descendentes nós somos os descendentes do próprio Israel como nação, como filho primogênito de Deus. Israel é o primeiro filho de Deus, é o primogênito, da qual deu a luz a Cristo e nós nascemos de Cristo. Pela fé. Pela fé. Amém? Então, estava a falar que aquele povo santo que eu acreditava que eram israelitas, que eram judeus, e diz assim, ainda tem outras, e convém que eu vou conduzi-las, quer dizer, elas terão o mesmo propósito, ouvirão a minha voz e fugirão. Somos nós. Aleluia. Somos nós que buscamos a Deus em espírito e em verdade. E todas aquelas que estão marcadas, ainda que hoje sejam no engano, mas elas vão despertar. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outra, já li, desta aprisco a mim e a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama e eu dou a vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Jesus está a dizer que não, ele não foi tirado da vida, ele deu, ele se doou. Tenho autoridade para entregar, para também revela. E este mandamento recebi do meu Pai, aleluia. Por causa destas palavras, rompeu uma nova dissensão entre os judeus. Vamos lá. Muitos diziam, ele tem demônio, ele é coceu, porque ouvis. Outros diziam, este modo de falar não é de quem está endemoniado, porque porventura um demônio abre os olhos aos cegos. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-nos muitos, pois, os judeus, e interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-o francamente. Respondeu Jesus e disse-lhe, Jesus, já vos disse, e não credes as obras que eu faço em nome do meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Está a dizer, olha, vocês que não acreditam no Evangelho da verdade,
Vocês nunca vão crer porque vocês não são minhas ovelhas. A mensagem não é para vocês. Aleluia. A mensagem da verdade não é para todos. É para aquelas pela qual Cristo selou. Amém? 28. 27, aliás, perdão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço a elas e me seguem. Glória a Deus. As ovelhas de Cristo conhecem o evangelho da verdade. A voz de Cristo é o evangelho da verdade. É o ensino puro da verdade. Quando elas ouçam o ensino puro da verdade, elas seguem porque é a voz de Cristo. É o ensinamento da verdade. Elas fogem o falso evangelho. Fogem o lobo. Fogem o salteador. Fogem o mercenário. Estes que vêm pregar um outro evangelho. Evangelho da carne. Evangelho do estômago. Evangelho da barriga. O evangelho... a escuria do evangelho. Aleluia. 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebata da minha mão. Amém. Por isso é que eu digo, a minha esperança e fé, digo assim, se nós tivemos um dia na falsa religião e Deus nos tira e nos coloca em liberdade de submissão, obediência a Deus, então todos aqueles que estão marcados por Cristo também sairão, porque Ele promete a salvação a Israel, quer dizer, o remanescente, o número exato que Ele tem, que Israel será salvo, aqueles que creem nele serão selados e vão sair. Então o mesmo vai acontecer com o mundo. As falsas religiões estão ali, dentro destas falsas religiões, não se turbe o teu coração. Tem ovelhas de Cristo. Você poderá ser uma delas. Hoje ainda você não está a entender. Hoje ainda você não está a perceber. Mas vai chegar o momento que Cristo te vai tirar desta mentira. Que Cristo te vai arrebatar. Vai te trazer ao conhecimento da verdade. Você vai dizer, então aquele irmão, aquele pequenino pregava é a verdade. Que aquele outro falava é a verdade. Lhes tínhamos como... Parecem os estranhos. Não. Nós somos os filhos da promessa. E Deus quer que, na verdade, que nós todos chegamos a esse conhecimento. Apóstolo Paulo uma vez perguntou, por que não há em todo homem esse conhecimento? Why is not in every man this knowledge? Está a entender? Então, essa questão, Deus é que, no seu tempo devido, faz as coisas acontecer. Vamos lá ler, então... E ele diz que não poderemos ser arrebatados das mãos. Quer dizer que, por mais que estás na mentira, o diabo está a pensar que vai te dominar. No momento certo, Deus te vai tirar. Por quê? Porque ele não pode ser, se possível, enganaria os escolhidos. O escolhido não pode ser enganado. Ele pode estar na mentira, mas Deus os resgata. Amém? 29. Aquilo que o meu Pai deu é maior que tudo. E da mão do meu Pai ninguém as pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram o judeu pedra para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do meu Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejam, mas sim por causa da blasfêmia, consideram blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes de ti mesmo Deus. Quer dizer, eles não tinham revelação de que era Cristo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Forma de operantes, e aqui também os falsos profetas e mestres pegam para fazer outras coisas. 35. Se ele chamou Deus aqueles que foi dirigida a palavra de Deus e as escrituras não podem falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfema, porque declarei, sou filho de Deus? Perguntou Jesus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis, mas se a faço e não me credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele livrou-se das suas mãos, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Aleluia. Então terminamos a leitura de João 10, amado irmão. Medita a palavra de Deus. Busca as escrituras em espírito e em verdade. Procura compreender. Já venho alertar, faz como já 5 anos de mensagem da verdade, porque Deus mostrou o caminho, Deus despertou de toda essa manipulação, essa mentira, que essas religiões, esses falsos mestres, estas denominações têm ensinado aqueles que são as ovelhas de Cristo. Nem todas são ovelhas de Cristo. Muitas, por quê? Porque o número de enchente que se faz nesses tempos, nesses lugares, nem todas são ovelhas do Senhor. Porque aqueles que realmente têm o desejo de
satisfazer a coceira dos ouvidos, porque não têm o evangelho da verdade, não foram selados com a verdade. Mas há aqueles que estão ali, são fiéis, porque buscam a verdade, só não despertaram ainda para aquele que é a pura verdade em Cristo Jesus. Quer dizer, porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que aquele povo que já tinha a Torá, Jesus estava a falar em a verdade seria ele, ter a revelação de quem ele era, do seu evangelho, do propósito pela qual foi ensinado toda a Torá e o evangelho o Velho Testamento, para chegarem ao Novo, não reaceitarem o Filho de Deus que foi enviado, aquele que era a sombra das coisas que estavam para vir, para aparecendo e eles não terem realmente revelação. Então, amado irmão, fuja dos ladrões. Todos esses que têm empregado o mundo e o falso evangelho, é preciso ter um filtro espiritual para nos entender. E para teres a audácia de, por exemplo, dizer: esse é falso, aquele é falso, esse não é verdade, esse está a pregar mentira, só o Espírito Santo te pode dar essa confirmação. Porque por ti mesmo, a religião te vai sempre condenar, porque o ensino foi distorcido para que você se aprisione a um sistema, para que você se aprisione a uma mentira. E você nunca vai entender se você não tiver esta revelação do Espírito Santo através da sua palavra. Se você buscar a Deus, buscar em Espírito e verdade, buscar que Deus te revele a sua verdade na Bíblia Sagrada, você vai entender os grandes segredos, a verdade em Cristo, o que ela se tratava. É bem verdade que já leva mais de quase 2000 anos, vamos assim dizer, quase 2000 anos ou 2000 anos, que a mentira instaurada trouxe a religião formada, porque até aqueles que são os grandes teólogos, aqueles que ensinam, que vão buscar os ensinos, vamos assim dizer, em termos literal, da compreensão do Evangelho de Cristo, eles afirmam que Jesus Cristo jamais fundou uma religião e jamais trouxe uma religião para entregar ao povo. Você precisa entender o que isso quer dizer. Porque Jesus não é autor de nenhuma religião. Foi a religião que destruiu Jesus. Foi a religião que perseguiu Cristo. E é a religião que no final do tempo, essa religião única que vai estar, o casamento da meretriz, que vai perseguir os fiéis. E elas terão casado todas essas dominações, que hoje parecem ser alguma coisa de verdade. Essas que têm pactos com o governo, pactos com instituições políticas, elas vão fazer o mesmo no final. Mas eu poderei não estar mais aqui, amém? Poderei não estar mais aqui quando tudo isso tiver a acontecer. Mas vocês vão se recordar, não só do que eu tenho ensinado, e daqueles também que têm ensinado a verdade, porque há muitos, e ainda muitos até em religião mesmo. Mas a verdade vai sair, e a verdade virá. Porque Deus não vai permitir que os últimos tempos cheguem sem que a Igreja de Cristo, os verdadeiros fiéis, quando eu falo igreja, estou a falar do povo santo, a Igreja de Cristo se desperta do sono, da mentira, que ela foi submetida e foi colocada. Aleluia? Então, amados em Cristo, desperte, entenda o que é igreja. Há tempos vi uma publicação na qual um irmão, até despertado já, que já está a caminho de conhecer a verdade, e ele fala de congregar, quer dizer, congregar na igreja. Há um problema sério quando você diz congregar na igreja ou ir à igreja. Se você buscar o entendimento da palavra, você vai ver que essa definição tem que ser redefinida, está errada, não é bíblica, nem está na Bíblia. O que é a Igreja de Cristo? Você precisa se responder isso usando a Bíblia Sagrada. O que é a Igreja de Cristo? Quem é a Igreja? A Igreja é uma denominação religiosa? É uma instituição criada? São paredes construídas? O templo é uma obra feita? Não. Procura na Bíblia Sagrada, você vai entender. A Igreja de Cristo é o conjunto de fiéis que adoram e buscam a Deus em espírito e em verdade, praticam o amor de Cristo entre irmãos e vivem a fé em Cristo Jesus. Em suma, você é a igreja. Você, unido com outros irmãos, formam o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Vocês não devem ter denominação, vocês devem ser fiéis a Cristo. E quando vocês reúnem, o corpo de Cristo se reúne. O lugar na qual vocês vão se reunir não é a igreja são vocês. É um corpo espiritual, um corpo invisível. É um corpo que está no mundo todo, que nunca se submeteu à mentira, nunca aceitou a apostasia, nunca aceitou a religião e nunca se submeteu às falsas doutrinas.
O que nós vimos hoje aqui são religiões. E é o que eu digo, os fiéis de Cristo estão aí por esta mentira que ainda vai subsistindo. Mas a igreja de Cristo é um povo santo. É um povo que anda em espírito de verdade, é um povo que refuta o falso profeta, os falsos mestres, as falsas denominações religiosas, o falso cristianismo. Todas essas coisas é um povo que se refuta, rejeita isso. É um povo que repreende toda a mentira. É um povo que busca Deus em espírito e verdade. Requer uma grande meditação espiritual, coração aberto para ouvir a verdade. Fuja da falsidade. Fuja do falso evangelho. Fuja de toda essa mentira, amados. É uma mentira muito grande que tem colocado esse profundo sono aqueles que seriam os fiéis em Cristo. Mas os filhos do reino estão aqui, estão todos aí. No momento certo, vocês verão o que Deus vai fazer. Deus abençoe, shalom, a paz do Senhor. Então, medita em João 10, leia Mateus também. E todo o ensinamento de Jesus, dos santos profetas, dos próprios apóstolos, o que eles trouxeram para a igreja. Entenda o que é a igreja de Cristo. Fuja dessa religião. Os mercenários, eles vão continuar a fazer o que estão a fazer. Eles não conhecem a Cristo, eles não são filhos de Deus. Estes são homens levantados para trazer... É o juízo do sangue de Cristo para o mundo. Para aqueles que não querem a verdade e continuam a acreditar na mentira, vão continuar aprisionados a esta falsidade, a esta mentira. Porque esses não têm como cabeça Jesus Cristo. Eles pularam o curral das ovelhas. Estão a dominar as ovelhas por interesse financeiro, por interesse de construir seus patrimônios, porque não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Shalom, a paz do Senhor. Medite na palavra. E continuamos aqui, vamos partilhar, vamos orar e continua a orar para a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo está aí. Deus, quando olha para o mundo, ele vê os luminares, olha cada um dos fiéis em espírito e em verdade, aqueles que muitos até ainda estão na religião, mas eles buscam a Deus em espírito e verdade. Chegará o momento, Deus fará resplandecer a igreja dele. E quando chegar, para muitos será tarde, e para muitos será o momento de aquilo que Deus já vem falando ser realmente consumado nos corações, e a vontade de Deus ser cumprida. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu despeço-me. Shalom, a paz do Senhor.